Mãe, Deus viu a lágrima que você enxugou antes de alguém perceber. Deus viu quando você sorriu no Dia das Mães, mas por dentro estava cansada. Deus viu quando você disse, está tudo bem, mesmo carregando uma preocupação que ninguém conhece. Deus viu suas noites mal dormidas, suas orações escondidas, seus medos pelos filhos, suas dores silenciosas, suas renúncias, suas culpas, seus esforços e tudo aquilo que você guardou para não preocupar ninguém. Se você é mãe, esta oração chegou até você como um abraço de Deus. Se você tem uma mãe, reze por ela agora. Se sua mãe já partiu e descansa no Senhor, reze com saudade e esperança. E se hoje, neste Dia das Mães, o seu coração está apertado, escute com fé. Nenhuma lágrima de mãe cai esquecida diante de Deus. Hoje é domingo. Hoje é Dia das Mães. Um dia bonito para muitos, mas também um dia sensível para tantos corações. Há mães sendo homenageadas, mas também há mães que se sentem esquecidas. Há mães recebendo flores, mas também há mães chorando por um filho distante. Há mães sentadas à mesa com a família, mas também há mães esperando uma ligação que talvez ainda não chegou. Há filhos abraçando suas mães, mas também há filhos chorando porque já não podem abraçá-las. Por isso, esta oração é para cada mãe que sorri e esconde o cansaço, para cada filho que ama sua mãe, para cada família que precisa de cura, para cada coração que hoje precisa da presença de Deus. Respire fundo agora. Coloque sua mãe diante do Senhor. Se você é mãe, coloque seus filhos diante de Deus. Se você sente saudade da sua mãe, coloque essa saudade no coração de Jesus. Se existe distância, mágoa, silêncio ou uma palavra que ainda precisa ser dita, coloque tudo nas mãos do Pai. Hoje não vamos apenas celebrar uma data. Hoje vamos consagrar as mães, os filhos, as famílias e as histórias que só Deus conhece. Antes de começarmos, escreva nos comentários com fé. Mãe, Deus viu suas lágrimas. Se você é mãe, escreva. Senhor, fortalece meu coração de mãe. Se você está rezando pela sua mãe, escreva o nome dela. Se sua mãe já partiu, escreva. Senhor, guarda minha mãe na tua luz. Este comentário não é apenas uma frase. É uma intenção de amor. É uma entrega. É como colocar o nome de uma mãe no altar da misericórdia de Deus. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se esta oração chegou até você neste Dia das Mães, não vá embora sem fazer parte desta missão de fé. Se você está ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Eu te peço isso não como propaganda, mas como quem sabe que todos os dias existe uma mãe chorando em silêncio, um filho pedindo consolo, uma família precisando de reconciliação e alguém quase desistindo de acreditar. Aqui nós publicamos orações todos os dias, e talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração no momento em que você mais precisar. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. E o seu compartilhamento pode ser o caminho que Deus usará para tocar uma mãe cansada, uma filha arrependida, um filho distante ou alguém que hoje sente saudade em silêncio. Então deixe o seu like agora, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir que Deus ainda cuida. Agora, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, neste Dia das Mães, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Hoje eu te apresento todas as mães que estão felizes, as mães que estão cansadas, as mães que estão doentes, as mães que estão sozinhas,
as mães que perderam filhos, as mães que esperam uma reconciliação, as mães que trabalham demais, as mães que se sentem esquecidas, as mães que choram escondidas, as mães que carregam culpas, as mães que já partiram para a eternidade. Senhor, visita cada uma delas com teu amor. Pai amado, toca especialmente a mãe que está ouvindo esta oração agora. Talvez ela esteja com o coração pesado. Talvez tenha acordado esperando carinho, mas recebeu silêncio. Talvez tenha recebido abraços, mas ainda assim carregue preocupações profundas. Talvez esteja cansada de ser forte. Talvez se pergunte se fez o suficiente. Talvez chore por um filho, por uma filha, por uma casa, por uma doença, por uma dívida, por uma ausência ou por uma saudade que ninguém entende. Senhor, entra nesse lugar escondido. Toca a lágrima que ela nunca explicou. Toca a dor que ela disfarçou. Toca o coração de mãe que já carregou tanto e que hoje precisa ser carregado por ti. Jesus amado, abraça essa mãe. Abraça seu corpo cansado. Abraça sua mente preocupada. Abraça seus pensamentos acelerados. Abraça seus medos pelos filhos. Abraça suas lembranças. Abraça suas feridas. Abraça sua história. Que ela sinta neste momento que não está sozinha. Que ela saiba que o céu conhece seu nome. Que ela receba uma paz que nenhuma homenagem humana conseguiria dar. Que ela entenda que Deus viu tudo. Deus viu cada cuidado. Deus viu cada renúncia. Deus viu cada noite em claro. Deus viu cada prato servido. Deus viu cada lágrima escondida. Deus viu cada oração feita em silêncio. Permaneça comigo. A oração continua. Deus ainda vai consolar a mãe que chorou escondida e proteger a família que precisa de paz neste Dia das Mães. Deus ainda vai consolar a mãe que chorou escondida e proteger a família que precisa de paz neste Dia das Mães. Porque existe uma dor que só uma mãe entende. A dor de amar tanto e nem sempre conseguir proteger. A dor de aconselhar e não ser ouvida. A dor de ver um filho sofrer e querer trocar de lugar com ele. A dor de esperar uma mensagem. A dor de receber silêncio. A dor de carregar preocupação no peito enquanto continua fazendo tudo o que precisa ser feito. Senhor meu Deus, hoje eu te peço por cada mãe que chorou escondida. Pela mãe que chorou no banheiro para ninguém ver. Pela mãe que chorou de madrugada, quando a casa já estava em silêncio. Pela mãe que chorou em oração, pedindo por um filho. Pela mãe que chorou por falta de dinheiro, por uma doença, por uma separação, por uma ausência, por uma saudade ou por uma ingratidão que feriu seu coração. Pai amado, recolhe cada lágrima de mãe. Nenhuma delas caiu no vazio. Nenhuma delas foi ignorada pelo céu. Nenhuma delas passou despercebida diante de ti. Transforma essas lágrimas em consolo. Transforma essas lágrimas em força. Transforma essas lágrimas em proteção. Transforma essas lágrimas em bênção para a casa, para os filhos, para a família e para a história de cada mãe. Senhor, se uma mãe está ouvindo esta oração agora e sente que ninguém conhece o tamanho do seu cansaço, visita essa mãe neste momento. Que ela não se sinta esquecida, que ela não se sinta abandonada, que ela não pense que precisa ser forte o tempo todo, que ela se permita descansar em Deus. Jesus amado, toca as mães que carregam culpa, as que se perguntam se fizeram o suficiente, as que pensam nos erros do passado, as que se cobram por não terem dado conta de tudo, as que queriam ter sido mais pacientes, mais presentes, mais firmes, mais doces, mais fortes. Senhor, cura essa culpa com tua misericórdia. Mostra a cada mãe que ela também é humana, também tem limites, também tem feridas, também precisa de perdão, cuidado e amor. Que nenhuma mãe seja esmagada pela culpa. Que cada mãe receba hoje
um sopro de paz no coração. Senhor, eu te peço também pelos filhos. Toca os filhos que precisam honrar suas mães. Toca os filhos que se afastaram. Toca os filhos que se esqueceram de ligar. Toca os filhos que carregam mágoas. Toca os filhos que precisam perdoar. Toca os filhos que precisam pedir perdão. Toca os filhos que ainda têm a oportunidade de abraçar suas mães, mas vivem como se o tempo fosse garantido. Desperta amor. Desperta gratidão. Desperta presença. Que neste Dia das Mães, uma ligação seja feita, uma mensagem seja enviada, uma visita aconteça, um abraço cure, uma palavra alivie, um perdão comece. Virgem Maria, Mãe de Jesus, tu que conheces as alegrias e as dores de uma mãe, passa com teu manto sobre cada lar. Entra nas casas onde há festa e gratidão, mas entra também nas casas onde há silêncio, tristeza, saudade e preocupação. Cobre as mães cansadas, cobre as mães doentes, cobre as mães idosas, cobre as mães jovens, cobre as mães solo, cobre as mães que perderam filhos, cobre as mães que esperam filhos voltarem para casa, cobre as mães que não conseguem demonstrar o que sentem, cobre as mães que precisam ser curadas por dentro. Leva todas elas ao coração de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, coloque novamente sua mãe diante de Deus. Se você é mãe, coloque seus filhos diante do Senhor. Diga com fé: Senhor, consola as mães que choraram escondidas. Senhor, protege as famílias neste Dia das Mães. Senhor, cura os corações feridos. Escreva nos comentários: Deus viu as lágrimas da minha mãe. Se você é mãe, escreva: Senhor, consola meu coração de mãe. Deixe o seu like para que esta oração chegue a mais mães que precisam de consolo hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós rezamos todos os dias por você, pela sua casa e pela sua família. A oração continua. Deus ainda vai tocar os filhos que precisam lembrar do amor de uma mãe. Deus ainda vai tocar os filhos que precisam lembrar do amor de uma mãe. Porque às vezes a vida corre, os dias passam, os compromissos se acumulam e o coração vai deixando para depois aquilo que deveria ser dito hoje. Eu te amo. Obrigado. Me perdoa. Eu lembro de você. Mãe, eu estou aqui. E muitas mães não pedem muito. Muitas mães não querem presentes caros, não querem grandes homenagens, não querem discursos perfeitos. Muitas só querem presença, querem ser lembradas, querem ouvir uma palavra, querem sentir que o amor que deram não foi esquecido. Senhor meu Deus, neste Dia das Mães, toca os filhos que estão perto e ainda assim parecem distantes. Toca os filhos que moram longe. Toca os filhos que se acostumaram com o silêncio. Toca os filhos que deixaram uma mensagem para depois. Toca os filhos que carregam mágoas antigas. Toca os filhos que não sabem demonstrar carinho. Toca os filhos que têm vergonha de dizer o que sentem. Toca os filhos que acham que sempre haverá tempo. Senhor, desperta neles gratidão antes que seja tarde. Desperta amor antes que a ausência ensine pela dor aquilo que a presença poderia ensinar com ternura. Jesus amado, visita hoje os corações endurecidos. Se existe orgulho entre mãe e filho, quebra esse orgulho com tua mansidão. Se existe distância, abre um caminho. Se existe mágoa, derrama misericórdia. Se existe frieza, reacende amor. Se existe uma palavra que precisa ser dita, dá coragem. Se existe uma ligação que precisa acontecer, move esse coração. Se existe uma visita que pode curar, prepara esse encontro. Se existe um abraço que foi adiado por tempo demais, permite que ele aconteça no momento certo. Que neste Dia das Mães, o amor não fique preso na garganta. Que a gratidão não fique guardada. Que o perdão não seja deixado para depois. Pai amado, toca também os filhos que sofrem. Os filhos que já não têm a mãe por perto.
Os filhos que dariam tudo para ouvir mais uma vez a voz dela. Os filhos que hoje sentem saudade de um colo, de um conselho, de uma comida, de uma bênção, de uma presença. Consola esses corações. Que a saudade não vire desespero, que a memória não seja apenas dor, que as lembranças se tornem gratidão, que a esperança da vida eterna sustente quem hoje chora por uma mãe que já partiu. Senhor, cura também os filhos que carregam feridas com suas mães, porque algumas histórias foram difíceis. Algumas mães não souberam amar como deveriam. Algumas famílias carregam dores profundas. Algumas palavras marcaram. Algumas ausências doeram. Algumas relações ainda precisam de tempo, oração e cura. Senhor, entra nessas histórias sem julgamento e com misericórdia. Cura o que pode ser curado. Dá sabedoria onde ainda não há aproximação. Dá paz onde ainda não existe reconciliação. Dá liberdade interior onde o coração ainda está preso ao passado. Ensina cada filho a honrar sem negar sua dor, a perdoar sem fingir que nada aconteceu e a caminhar com o coração mais leve diante de ti. Virgem Maria, Mãe fiel, ensina os filhos a reconhecerem o valor de uma mãe. Ensina-nos a não esperar a ausência para amar. Ensina-nos a não deixar para amanhã uma palavra que pode consolar hoje. Ensina-nos a tratar nossas mães com paciência, respeito, ternura e gratidão. E se nossa mãe já está com Deus, ensina-nos a transformar saudade em oração. Agora, meu irmão, minha irmã, se sua mãe está viva, pense no que você pode fazer hoje por ela. Uma ligação, uma mensagem, uma oração, um abraço, um pedido de perdão, um gesto simples. Se você é mãe, receba no coração esta palavra. Deus viu tudo. Deus viu sua entrega. Deus viu suas lágrimas. Deus viu seu amor. Escreva nos comentários: Senhor, toca o coração dos filhos neste Dia das Mães. Deixe o seu like para que esta oração chegue a famílias que precisam de amor e reconciliação. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias e talvez a próxima oração seja exatamente o abraço de Deus que seu coração vai precisar. A oração continua. Deus ainda vai derramar uma bênção especial sobre as mães que se sentem esquecidas hoje. Deus ainda vai derramar uma bênção especial sobre as mães que se sentem esquecidas hoje. Porque nem todo Dia das Mães é cheio de festa. Nem toda mãe recebe flores. Nem toda mãe recebe mensagem. Nem toda mãe escuta um "eu te amo". Nem toda mãe tem filhos perto. Nem toda mãe consegue sorrir sem sentir um aperto por dentro. Existem mães que hoje vão olhar para o celular esperando uma ligação. Existem mães que vão preparar a mesa como sempre, mas por dentro vão sentir falta de alguém. Existem mães que vão receber homenagens, mas ainda assim vão carregar preocupações profundas. Existem mães que vão passar este dia em silêncio, tentando convencer a si mesmas de que está tudo bem. Mas Deus viu. Deus viu cada mãe que se sente esquecida. Deus viu cada mãe que ama sem ser reconhecida. Deus viu cada mãe que se doa e quase nunca é cuidada. Senhor meu Deus, neste Dia das Mães, visita as mães esquecidas. Visita as mães que não receberam uma palavra. Visita as mães que esperaram carinho e receberam silêncio. Visita as mães que se sentem invisíveis dentro da própria família. Visita as mães que já não falam o que sentem porque têm medo de incomodar. Visita as mães que dizem não precisa de nada, mas por dentro desejavam apenas um abraço sincero. Senhor, que nenhuma mãe se sinta abandonada neste dia. Que nenhuma mãe pense que sua entrega foi em vão. Que nenhuma mãe acredite que suas lágrimas não tiveram valor. Que cada mãe receba agora uma visita da tua paz. Jesus amado, abraça as mães que carregam filhos no coração
mas não nos braços. As mães que têm filhos distantes. As mães que têm filhos frios. As mães que têm filhos que não ligam. As mães que têm filhos que se afastaram. As mães que perderam filhos e hoje vivem uma dor que não cabe em palavras. Senhor, toca esse lugar sagrado e ferido. Não há dor comum quando nasce do amor de uma mãe. Não há lágrima pequena quando cai de um coração que ama tanto. Por isso, derrama consolo, derrama força, derrama uma paz que venha do céu. Que essas mães sintam que não estão sozinhas, que sintam que Deus as conhece pelo nome e que o céu recolheu cada lágrima. Pai amado, abençoa também as mães que vivem culpa. A mãe que acha que errou demais. A mãe que se cobra por não ter sido perfeita. A mãe que se pergunta se poderia ter feito diferente. A mãe que carrega arrependimentos. A mãe que se sente insuficiente. Senhor, toca essa culpa com tua misericórdia. Mostra a cada mãe que ela também é humana, que ela também precisa ser acolhida, que ela também tem limites, que ela também precisa de descanso, que uma mãe não precisa ser perfeita para ser amada por Deus, que uma mãe pode ter falhas, cansaços e dores e ainda assim ser profundamente preciosa aos teus olhos. Virgem Maria, Mãe de Jesus, cobre com teu manto as mães que hoje não se sentem lembradas. A mãe que está sozinha, a mãe que está em um hospital, a mãe que está em uma casa simples, sem festa, sem presente, sem abraço. A mãe que está trabalhando neste Dia das Mães. A mãe que está cuidando de alguém e não pôde ser cuidada. A mãe que está sorrindo, mas por dentro está cansada. Maria, entra nessas casas. Leva ternura, leva consolo, leva uma paz discreta, mas verdadeira. Leva a certeza de que Deus viu tudo. Senhor, desperta também os filhos. Que ainda hoje alguém se lembre. Que uma mensagem seja enviada. Que uma ligação aconteça. Que uma visita seja feita. Que uma palavra chegue. Que um coração endurecido se abra. Que um filho distante sinta desejo de voltar. Que uma filha magoada encontre coragem para orar. Que uma família separada comece um pequeno caminho de paz. Porque às vezes uma frase simples pode salvar o dia de uma mãe. Às vezes "Mãe, eu te amo" pode curar uma tristeza antiga. Às vezes, uma ligação de poucos minutos pode ser uma resposta que aquela mãe esperou o dia inteiro. Agora, meu irmão, minha irmã, se você ainda pode fazer algo pela sua mãe hoje, faça. Não deixe o amor para depois. Não espere a ausência ensinar o valor da presença. Se sua mãe está viva, honre, ore, ligue, escreva, visite, agradeça. Se sua mãe já está com Deus, transforme sua saudade em oração. E se você é mãe e se sente esquecida hoje, receba esta palavra. Deus viu você. Deus viu suas lágrimas. Deus viu sua entrega. Deus viu seu amor. Escreva nos comentários: Mãe, Deus viu suas lágrimas. Se você é filho, escreva: Senhor, abençoa minha mãe hoje. Deixe o seu like para que esta oração chegue a mais mães que precisam de consolo neste Dia das Mães. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. A oração continua. Deus ainda vai envolver cada mãe com o manto de Maria e a proteção de Jesus. Deus ainda vai envolver cada mãe com o manto de Maria e a proteção de Jesus. Porque uma mãe precisa de mais do que homenagens bonitas. Uma mãe precisa de proteção sobre a vida. Precisa de paz dentro da casa. Precisa de descanso no coração. Precisa de força para continuar. Precisa sentir que o céu a acompanha nas lutas que ninguém vê. Por isso, neste Dia das Mães, nós pedimos uma bênção profunda, uma bênção que entre no lar, que alcance os filhos, que cure lembranças,
que afaste o mal, que console a saudade e que derrame amor onde havia cansaço. Senhor Jesus, coloca tua mão sobre cada mãe neste momento. Sobre a mãe que está em casa, sobre a mãe que está trabalhando, sobre a mãe que está no hospital, sobre a mãe que está sozinha, sobre a mãe que está rodeada de pessoas, mas se sente cansada por dentro, sobre a mãe que perdeu um filho, sobre a mãe que sente saudade de sua própria mãe, sobre a mãe que está feliz hoje e também sobre a mãe que tenta sorrir enquanto carrega uma dor escondida. Senhor, visita cada uma. Que nenhuma mãe fique fora da tua proteção neste dia. Virgem Maria, Mãe Santíssima, passa à frente. Entra nas casas onde há mães precisando de paz. Entra nos quartos onde uma mãe já chorou escondida. Entra nas cozinhas onde tantas mães prepararam alimento mesmo cansadas. Entra nos corredores silenciosos das casas onde falta uma presença. Entra nos lares onde há filhos distantes, conversas difíceis, relações feridas e saudades profundas. Cobre cada mãe com teu manto. Cobre seus pensamentos. Cobre seus sentimentos. Cobre suas preocupações. Cobre seus filhos. Cobre sua saúde. Cobre sua história. Pai amado, eu te peço pela mãe que carrega medo pelos filhos. A mãe que não sabe onde o filho está. A mãe que se preocupa com as escolhas de uma filha. A mãe que ora por alguém que se afastou de Deus. A mãe que espera uma mudança. A mãe que pede proteção todas as noites. Senhor, escuta essa oração. Vai onde ela não pode ir. Protege quem ela não pode vigiar. Toca o coração que ela não consegue alcançar. Abre caminhos de paz onde a preocupação virou peso. Senhor, eu também te peço pela mãe que precisa de cura. Cura no corpo, cura na mente, cura no coração, cura nas memórias, cura nas emoções. Cura a mãe que já se sentiu insuficiente. Cura a mãe que se culpa demais. Cura a mãe que guarda tristeza por palavras que ouviu. Cura a mãe que sente falta de reconhecimento. Cura a mãe que se doou por todos e hoje precisa ser cuidada. Que cada mãe receba uma visita da tua misericórdia. Jesus, protege as famílias neste Dia das Mães. Que este dia não seja marcado por brigas, frieza, orgulho ou silêncio pesado. Que seja marcado por reconciliação, gratidão, oração e presença. Se houver uma conversa que precisa acontecer, prepara as palavras. Se houver um perdão que precisa nascer, amolece os corações. Se houver uma distância que precisa diminuir, abre um caminho. Se houver uma saudade que dói, derrama consolo. Se houver uma mãe esperando carinho, envia um gesto de amor. Agora, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo esta oração e sua mãe está viva, não deixe este dia terminar sem uma palavra de amor. Reze por ela, ligue, escreva, abrace, agradeça. Se você é mãe, receba esta bênção. Deus viu suas lágrimas, Deus conhece sua entrega. Deus sabe o quanto você já carregou. E se sua mãe já partiu, entregue sua saudade ao Senhor. O amor que passa por Deus não desaparece. Ele se transforma em esperança. Escreva nos comentários com fé. Maria, cobre minha mãe com teu manto. Se você é mãe, escreva. Maria, cobre meu coração de mãe. Deixe o nome da sua mãe como intenção, se sentir no coração. E se esta oração está tocando sua alma, deixe o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta oração a chegar a mais mães que precisam de consolo e proteção neste Dia das Mães. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui nós rezamos todos os dias por você, pela sua casa e pela sua família. Compartilhe esta oração com alguém que ama a mãe, sente saudade da mãe ou precisa rezar por ela hoje. A oração continua. Deus ainda vai derramar uma bênção final sobre todas as mães e sobre cada família neste Dia das Mães. Deus ainda vai derramar uma bênção final sobre todas as mães
e sobre cada família neste Dia das Mães. E agora, antes de terminar esta oração, coloque mais uma vez sua mãe diante de Deus. Se ela está viva, entregue sua vida, sua saúde, seus caminhos, seus medos e suas necessidades. Se ela está longe, entregue a distância. Se ela está triste, entregue suas lágrimas. Se ela está cansada, entregue seu cansaço. Se ela já partiu e descansa no Senhor, entregue sua saudade, sua gratidão e sua esperança. Nenhuma oração feita com amor se perde diante de Deus. Senhor meu Deus, nesta parte final da oração, eu te peço por todas as mães. A mãe que está feliz hoje, a mãe que está cansada, a mãe que está doente, a mãe que está sozinha, a mãe que está trabalhando, A mãe que está esperando uma ligação. A mãe que está sorrindo para não preocupar ninguém. A mãe que está chorando escondida. A mãe que perdeu um filho. A mãe que sente saudade da própria mãe. A mãe que já partiu desta vida. A mãe que nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Senhor, visita cada uma com teu amor. Jesus amado, toca o coração de cada mãe. Cura as dores que ela não conta. Acalma os medos que ela carrega. Fortalece a fé que às vezes se enfraquece. Renova o corpo cansado. Ilumina os pensamentos. Protege os caminhos. Guarda a casa. Abençoa os filhos. Afasta todo o mal. Que nenhuma mãe termine este dia se sentindo esquecida. Que nenhuma mãe pense que suas lágrimas foram inúteis. Que nenhuma mãe acredite que seu amor passou despercebido, porque o Senhor viu tudo. O Senhor viu cada renúncia, cada noite mal dormida, cada oração, cada preocupação, cada abraço, cada prato servido, cada cuidado silencioso. Pai amado, se minha mãe está viva, cobre-a com tua proteção. Dá a ela saúde, paz, força, alegria e descanso. Que ela seja guardada por ti hoje e todos os dias. Se minha mãe já está contigo, guarda-a na tua luz. Que ela descanse em paz. Que a luz eterna brilhe sobre ela. Que minha saudade seja consolada pela esperança da vida eterna. E se entre mim e minha mãe existe alguma ferida, alguma distância, alguma palavra não dita, algum arrependimento ou algum silêncio, eu coloco tudo diante de ti. Cura, Senhor. Cura com tua misericórdia. Cura o que ainda pode ser curado. Dá paz onde não houve entendimento. Dá perdão onde há dor. Dá consolo onde há ausência. Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, cobre todas as mães com teu manto. Cobre as mães vivas e as mães que já partiram. Cobre as mães jovens e as mães idosas. Cobre as mães solo, as mães enfermas, as mães cansadas, as mães esquecidas, as mães que sofrem pelos filhos, as mães que esperam reconciliação, as mães que perderam alguém e as mães que hoje precisam apenas sentir que não estão sozinhas. Leva cada uma ao coração de Jesus. Intercede por elas. Protege suas casas. Guarda seus filhos. Consola suas lágrimas. Agora eu declaro com fé: minha mãe está nas mãos de Deus. Todas as mães estão sob o olhar do Pai. Nenhuma lágrima de mãe foi esquecida. Nenhuma oração de mãe foi perdida. Nenhum amor entregue por uma mãe foi em vão. Que Deus abençoe as mães. Que Deus cure as famílias. Que Deus console os filhos que sentem saudade. Que Deus desperte gratidão nos corações. Que este Dia das Mães seja coberto de amor, paz, reconciliação e bênção. Amém. Amém e amém. Se você rezou comigo até aqui, escreva nos comentários: Mãe, Deus viu suas lágrimas. Se você está rezando pela sua mãe, escreva: Senhor, abençoa minha mãe hoje. Se sua mãe já partiu, escreva: Senhor, guarda minha mãe na tua luz. E se você é mãe, escreva: Senhor, fortalece meu coração de mãe. E eu quero te pedir com todo o coração: se esta oração tocou sua alma, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração
seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração em um momento difícil. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. E o seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples pode fazer esta oração chegar a uma mãe que está chorando em silêncio, a um filho que sente saudade, a uma família que precisa de cura, ou a alguém que hoje precisa de consolo. Compartilhe esta oração com sua mãe, com seus irmãos, com sua família, ou com alguém que precisa rezar neste Dia das Mães. Que Deus proteja sua mãe. Que Maria cubra sua casa com um manto. Que Jesus cure sua família. Que o Espírito Santo console toda saudade. E que cada mãe receba hoje uma bênção especial do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.